Olá, queridos estudantes, bem-vindos agora não para a aula em si, mas para a nossa revisão. E revisão de quê? Vamos lá? De recuperação, galera, a unidade 1, é isso mesmo. Sou o professor Hélio, estou aqui nesse momento. Mas olha só, gente, nós estamos encerrando, né, unidade 1. Muito legal caminhar com vocês até aqui, um grande abraço a todos. Agradeço aí os professores presenciais, que vocês tenham persistência, né? E vocês vão daqui para frente, né? Lá na próxima aula com a professora Lidiana. Muito legal também, interessante vocês aprenderem com ela mesma, né? Muito capaz de fazer isso. E agora sim, essa revisão de recuperação é para aqueles que, né, não conseguiram avistar algo importante durante o caminho da aula, mas agora não se preocupe, vocês vão conseguir. Vamos lá? Olha aí. Gente, ó, a revisão ela é baseada em 4 aulas, né? Tá aqui, ó, unidade 1. Viu? A gente vai falando o nome, né, para vocês, unidade 1 aqui, ó. Recuperação. Aula 4, a mitologia brasileira, universo de lendas e encantamentos. Então, bem interessante isso. Nós vimos nessa aula a importância do mito para o homem atual. Esse mito ele tem um significado e importância para cada povo, a qual influencia e contribui na formação da identidade e na construção da cultura, tá? Assim é possível gerar um elo entre o homem e suas origens. Os mitos apresentam-se como possível explicação ou interpretação da realidade e dos acontecimentos. Para aqueles que vivem o mito, ele se torna única história verdadeira, proposta numa linguagem acessível à gênese do mundo, das coisas e do homem. Também vimos sobre a mitologia africana e afrodescendente. Os povos africanos e povos indígenas consideram, né, a existência do intangível, né, do espiritual, no caso, nas suas formas de produzir conhecimento. Além disso, no pensamento dos povos africanos, em especial o espiritual, está em equilíbrio com o material. A mitologia africana ela pontua os deuses que habitam do panteão, né, africano e suas histórias míticas. Esse jeito de pensar mitologicamente foi trazida da África ao Brasil e nela há muitos deuses que são chamados de quê? Os orixás. E sobre a mitologia indígena, as comunidades indígenas brasileiras e rondonienses possuem uma herança mitológica que permanece viva até hoje entre os milhares, né, dos povos tradicionais. A mitologia brasileira é riquíssima e tem fortes influências indígenas. Muitos deuses e deusas nacionais são de origem tupi-guarani. Por exemplo, né, as diversas etnias nativas do Brasil, elas deixaram um pouco de seu legado aqui da cultura aqui para nós. As comunidades indígenas elas possuem sua própria mitologia, suas crenças e manifestações culturais. As influências indígenas na mitologia brasileira não vieram de um só povo, tá? Por vários fatores, a cultura ainda, por vários fatores, né? A cultura indígena ainda possui pouco espaço dentro da sociedade. Mas muitas comunidades ainda preservam sua cultura inicial, assim como danças, lendas, pinturas, etc. Hora de recuperar, gente. Surgiu alguma dúvida? Vamos verificar? Agora a pergunta 1. Imagine que você queira fazer uma atividade ao ar livre para conhecer um pouco mais sobre os mitos indígenas. Mas o tempo está meio nublado e precisaria de sol para realizar sua atividade. Então, gente, você se pergunta o que fazer? Logo você lembra de um dos mitos e decide pedir ajuda a ele. Qual seria esse mito? Guaraci, né, que é o deus do sol. Para muitos grupos indígenas, ele foi criado por Tupã e é o irmão gêmeo de Jaci, a lua. Tá bom? Aula 5. Como tudo começou? A criação do universo nas visões grega e indígena. Então, assim, entre os séculos
12 a 8 a.C., ainda predominava a concepção mítica do mundo. Os mitos gregos recebiam forma poética e eram transmitidos oralmente pelos cantores ambulantes. Depois por Hesíodo, e outros pensadores, outros, poetas, etc. Por exemplo, a Teogonia com Hesíodo, sobre a origem dos deuses e do mundo. Teogonia, que é o nascimento dos deuses. Cosmogonia, significado da criação do mundo. A mitologia grega. No princípio de todos os mitos, houve um tempo em que nada existia no universo além do caos, só existia isso. Nele estavam misturados, as sementes de todas as coisas futuras, mas não havia ordem alguma. Do caos surge uma deusa terra, que é a Gaia. Sobre o imenso corpo fértil de Gaia, os elementos antes em confusão começam a se organizar, ocupando cada um no seu lugar. O caos é uma divindade negativa, mas dele surgiu algo positivo, surgiram as outras divindades. A origem do universo segundo a mitologia indígena. Haviam entre as diversas aldeias muitos mitos, lendas e crendices, fato que é interessante de se estudar, pois explica muito do que permanece na cultura e folclore do Brasil. Por exemplo, o povo Tupi-Guarani acreditava em um deus supremo, o deus do trovão, que chamava Tupã. Os indígenas acreditavam que a voz deste supremo de Tupã podia ser ouvida durante as tempestades. Eles acreditavam que Tupã era o deus da criação, o deus da luz, e sua morada seria o sol. Acreditava também em uma deusa, um deus do sol, quer dizer, o Guaraci, e uma deusa da lua, que é a Jaci. O deus do sol seria o criador de todos os seres vivos, e Jaci seria a rainha da noite dos homens. Segundo a lenda, ela teria sido esposa de quem? De Tupã. Nessa perspectiva, os indígenas tinham astronomia própria, definiam o tempo da colheita, a duração das marés, o tempo das chuvas, e através da observação do céu, criavam histórias, mitos, lendas com ensinamentos morais, etc. Hora de recuperar, gente. Ficou alguma dúvida? Vamos verificar. Em sua opinião, a questão 2. Qual a importância dos mitos para as pessoas que habitam o estado de Rondônia? É uma resposta pessoal, tá? Então, assim, os mitos em Rondônia, na região amazônica do Brasil, desempenham um papel fundamental na vida das pessoas, refletindo a complexa interação entre cultura, natureza e história. Seu significado pode ser analisado a partir de várias perspectivas. Preservação da identidade cultural, explicação do mundo natural, transmissão de valores, conexão espiritual, resistência e resiliência, unificação de comunidade diversa e adaptação do contexto contemporâneo. Então, isso daí. Aula 9, a busca da arqué, o princípio originário de tudo. Nós vimos sobre as primeiras cosmologias, analisamos sobre isso. E percebemos que os primeiros filósofos gregos iniciaram um processo de ruptura, entre o pensamento dos mitos e a questão da filosofia. Eles dedicaram-se a investigar o mundo físico, a natureza e construir a cosmologia. Na nova tendência era buscar argumentos baseados na observação do mundo natural e no uso da razão para formar um sistema coerente de concepções. A cosmologia é uma explicação racional, sistemática sobre a origem, ordem e transformação da natureza. A cosmologia também ela busca o princípio natural, eterno e imperecível, gerador de todos os seres. Esse princípio é a física. Embora a física seja imperecível, ela dá origem a todos os seres infinitamente variados. Embora a física seja imutável, os seres físicos, naturais gerados por ela, além de serem imortais, são mutáveis, tá? Como os seres estão em contínua transformação, o mundo está em uma mudança contínua, sem por isso perder sua forma, ou seja, sua ordem, sua estabilidade. Nessa perspectiva, gente, a física e a causalidade é o elemento primordial.
Alguns pensadores, que é no âmbito dos pré-socráticos aqui, o foco da busca era entender a origem de todas as coisas. A causalidade, a inteligibilidade, o princípio que está na origem de uma realidade. Tá? Explicar a origem de uma realidade era, para os primeiros filósofos, relacionar o efeito a uma causa natural que antecede, né, e determina. Os pré-socráticos estão preocupados em encontrar o princípio que gera tudo. Essa noção de princípio está vinculada à preocupação desses filósofos em buscar uma explicação mais profunda da realidade. Os primeiros filósofos fizeram simultaneamente duas grandes mudanças em relação ao passado. Eles tentaram entender o mundo com o uso da razão e depois estimular as pessoas à atitude de pensar, tá? Raciocinar, refletir e etc. Essa é a atitude do professor aqui. O termo grego logos pode ser traduzido por discurso racional. Então a gente vai ver lá na frente, né, o logos como razão. Beleza? Para que o mundo possa ser conhecido pela razão, é preciso que haja princípios racionalmente inteligíveis. Hora de recuperar. Gente, ficou alguma dúvida? Vamos lá verificar. Questão 3. Essa é do Enem de 2021. A maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza matérica, de matéria, né? Da matéria. Aquilo de que todos os seres são constituídos. De que o primeiro são gerados e que, por fim, se dissolve, né? Pois deve haver uma natureza qualquer, onde as outras coisas se engendram, mas continua ela mesma. O texto aristotélico, ao recorrer à cosmogonia dos pré-socráticos, salienta a preocupação desses filósofos com o quê? Com a mutação ontológica dos entes, tá bom? Transformações que ali ocorrem. Aula 10. Os filósofos pré-socráticos. A gente temos aí, diante dos filósofos de Mileto, a escola jônica, que ela é composta por Tales, Anaxímenes e Anaximandro. Tem outros, ok? Considerado pré-socráticos, que eles buscavam um princípio que deu origem a tudo, de todas as coisas. Por exemplo, Tales disse que o princípio é a água. O Anaximandro disse que é o apeiron. E esse carinha aqui, o Anaxímenes, disse que é o ar infinito. O princípio que gerou tudo. Aí tem o Heráclito, que veio dizer sobre a questão do tudo flui. Ele é de Éfeso, né, na Jônia. Para ele, o dinamismo de todas as coisas pode ser aplicado pelo fogo. Primordial, expressão visível de estabilidade, símbolo da eterna agitação do devir, da transformação. O fogo eterno e vivo, que ora se acende e ora se apaga. Ele não rejeita as contradições e queria aprender a realidade em sua mudança no seu devir. Os pitagóricos, né, que fala a questão dos números, Pitágoras de Samos, que é seu líder, o criador, fazia parte do grupo dos monistas, que identificava apenas um elemento, né, constitutivo de todas as coisas. O Teorema de Pitágoras é uma das suas mais conhecidas ideias no campo da geometria, que vai dizer assim, um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então tá aqui. Aí também, gente, tem outro carinha chamado Parmênides, né? O que o Parmênides vai dizer? As coisas são... fundador da escola eleática. Ele entendia que o equívoco das pessoas e dos demais pensadores era conceber demasiada importância aos dados fornecidos pelos sentidos. Embora percebesse pela via sensorial a mudança, o movimento do mundo, Parmênides achava que
O contraditório busca a essência, arqué naquilo que não é essencial, buscar a permanência naquilo que não permanece. Olha que interessante. Hora de recuperar. Ficou alguma dúvida? Vamos verificar. Questão número 4. Em Porto Velho, capital de Rondônia, as margens do rio Madeira mudam constantemente devido às variações sazonais do nível da água e a erosão provocada pelas cheias. Esses fenômenos naturais, marcados por um fluxo contínuo e imprevisível, podem ser associados ao pensamento de qual pensador pré-socrático? E aí, galera, qual é? Isso mesmo, de Heráclito, que defendia o devir em constante mudança das coisas. Então, as referências, né? E agora, ó, viu, galera? Vocês agora vão partir para a avaliação parcial de quê? De recuperação, gente. Então, é nessa perspectiva. Desde já, eu agradeço vocês por caminhar comigo até aqui. Vocês vão continuar aí com a filosofia, mais uma unidade, que é a 2, né? Olha só que interessante. Então, gente, nessa unidade nós aprendemos sobre como era antes da filosofia e a sua origem propriamente dita, e o início de alguns pensadores. Tá? Então, a partir lá de Sócrates, né? Os socráticos, os clássicos da filosofia, é na unidade 2, a partir daí até chegar na Idade Média. Bem interessante, porque é como se fosse uma linha do tempo, tá bom? E como eu falei para vocês, o extra classe, né, fica um plano aí bem interessante na prática, aí, integrado, né, das ciências humanas, filosofia, sociologia e geografia, história. Esses quatro componentes vocês vão adquirir, né, sua participação e etc. Então, assim, quando surgirem dúvida, né, que o professor às vezes pode ser que não descreveu uma avaliação adequada, né, que você não compreendeu, peça aí o professor, a professora presenciais para nos informar, para que, né, possamos interagir com vocês para tirar essa dúvida, tá? Sobre a avaliação, qualquer dúvida. Pensa bem, vocês têm que refletir. Olha só, essa é a questão da filosofia, vocês adentrar, né, na questão e refletir sobre o pensamento. E quem sabe lembrar, né? Olha, a professora falou lá naquela aula, essa perspectiva aí. E descrever as perguntas discursivas, vão descrever de maneira ordenada, olha só, organizada, para que possamos ter aí uma plausível, né, avaliação e recuperação, gente, é legal isso, vamos recuperar aquilo que ficou, né? Às vezes você está lá no caminho das aulas e um detalhe não percebeu. Isso acontece, tá bom? Aí aqui na recuperação, olha, eu percebi agora. Aí você vai adentrar e fazer uma ótima avaliação. Então, desejo sucesso a todos e continue com a gente na filosofia. Grande abraço, até a próxima.